A selva engolia os sons antes que eles pudessem se propagar. O ar estava pesado, não apenas pela umidade, mas por algo que parecia pressionar os pulmões como uma mão invisível. Roman Drake ajustou a alça do equipamento no ombro, os olhos fixos no mapa desbotado que Camila, a guia local, segurava à frente. Ela apontou para uma depressão no solo, onde raízes expostas formavam padrões estranhos. Isso não é normal, disse ela em voz baixa. Gabriel, o jornalista que acompanhava o grupo, gravou tudo em seu gravador, mas não fez perguntas. Sabia que Roman preferia silêncio. O grupo avançou pisando em camadas de folhas que sussurravam sob suas botas. Horas depois, a primeira pedra lisa apareceu entre a vegetação escura, desgastada com marcas que lembravam escrita. Roman passou os dedos sobre os entalhes, reconhecendo símbolos que não correspondiam a nenhuma cultura conhecida. Camila murmurou algo em sua língua nativa, talvez uma oração ou um aviso. Gabriel se aproximou, o gravador esquecido no bolso. "O que significa?", perguntou, mas Roman apenas balançou a cabeça. A resposta veio à noite, quando acenderam as lanternas. A pedra era parte de uma estrutura maior, enterrada sob séculos de terra e tempo. Sua forma foi revelada gradualmente, uma base quadrada que se alargava em direção ao subsolo. Não era uma pirâmide tradicional, mas algo mais antigo, mais estranho. Enquanto montavam o acampamento, Gabriel percebeu que Roman evitava olhar diretamente para a estrutura, como se temesse que ela o encarasse de volta. Camila desapareceu por alguns minutos e voltou com folhas secas nas mãos. "Para queimar", explicou. O ar ali não era bom para respirar. Roman concordou, mas não acendeu uma fogueira. Em vez disso, abriu seu caderno e começou a desenhar os símbolos, traçando linhas que não faziam sentido. Gabriel, observando, sentiu um formigamento na nuca, como se alguém o vigiasse das sombras da floresta. A descida começou ao amanhecer, quando a luz filtrada pelas árvores tingia tudo de verde opaco. A entrada, parcialmente bloqueada por pedras caídas, exigiu horas para ser liberada. O ar lá dentro era mais frio, seco, e ecoava com um zumbido baixo que parecia vir das paredes. Roman foi na frente, a lanterna cortando feixes trêmulos na escuridão. Camila segurava uma corda amarrada à cintura, seus passos hesitantes. Gabriel fechou a fila, o gravador ligado, mas em silêncio. As paredes internas eram lisas, cobertas por símbolos dispostos em espirais que pareciam girar conforme avançavam. Em alguns pontos, o chão vibrava sob seus pés, embora ninguém comentasse. Horas ou minutos depois, o tempo parecia distorcido, chegaram a uma câmara circular. No centro, uma pedra pontiaguda projetava-se do solo, coberta por uma substância cristalina que refletia a luz em padrões hipnóticos. Roman aproximou-se, a mão pairando sobre a superfície. "Não toque", alertou Camila, mas já era tarde. O cristal emitiu um pulso luminoso, e por um instante Gabriel viu sombras movendo-se na borda de sua visão, figuras humanas, talvez, ou algo que um dia foram. Roman recuou, o rosto pálido. "Isso não é um artefato", disse, a voz falhando. "É um registro." Camila murmurou novamente palavras que Gabriel não entendeu, mas que fizeram Roman assentir rigidamente. Enquanto discutiam o próximo passo, o zumbido aumentou, e o ar ficou mais denso. Gabriel percebeu que sua respiração estava sincronizada com o som, como se a estrutura respirasse com eles. Na parede oposta, uma fenda revelou uma segunda câmara menor, onde ossos humanos repousavam em círculos perfeitos. Não havia sinais de violência, apenas posições que sugeriam que as pessoas simplesmente se deitaram e morreram. Roman coletou fragmentos de cerâmica enquanto Gabriel documentava tudo. Camila permaneceu em silêncio até que, de repente, agarrou o braço de Roman. "Eles não estão mortos", disse. "Estão esperando." O terceiro dia trouxe chuva torrencial, constante e ensurdecedora, abafando todos os sons, exceto o tamborilar nas folhas. Dentro da estrutura, no entanto, o ar continuava seco, como se a floresta lá fora não existisse. Roman passou horas estudando os cristais, comparando-os com dados em seu tablet. "Essa composição não corresponde a nada na Terra", admitiu, mais para si. Gabriel, inquieto, explorou um corredor lateral e encontrou uma sala com paredes cobertas de mapas estelares.
As constelações eram desconhecidas, mas algo nelas o deixou tonto. Camila desapareceu novamente, retornando com uma expressão sombria. A floresta está mudando, avisou. Os caminhos que conhecíamos sumiram. À tarde, o grupo chegou a um acordo tácito. Precisavam levar amostras para a superfície, mas o que fazer com o conhecimento adquirido ainda era incerto. Enquanto Romã embalava os cristais, Gabriel notou que os símbolos nas paredes haviam mudado desde a manhã, como se a estrutura respondesse à presença deles. No caminho de volta, o mapa de Romã mostrou-se inútil, a geografia da floresta tinha mudado, rios desviados, árvores reorganizadas. A noite caiu rapidamente, e com ela o zumbido retornou, mais alto, vindo não apenas da estrutura, mas de toda a floresta ao redor. Gabriel cochilou e sonhou com as figuras sombrias da câmara, agora com rostos definidos. Eram eles mesmos, mas diferentes, como reflexos em água turva. Ao acordar, Romã havia desaparecido, deixando para trás apenas seu caderno aberto em uma página onde rabiscara repetidamente: "Não somos os primeiros, nem seremos os últimos." Camila, com os olhos fixos na direção oposta, sussurrou. Ele voltou para a estrutura. Ela chama a todos, cedo ou tarde. Gabriel não soube dizer se era uma ameaça ou uma promessa. A chuva parou, e o silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer som. Dentro da estrutura, o zumbido havia se transformado em um murmúrio quase palavras. Gabriel ligou o gravador, captando fragmentos distorcidos de línguas desconhecidas. Camila acendeu uma tocha, a chama tremulando em direção à passagem que ele explorara antes. A sala dos mapas estelares estava diferente. As paredes exibiam cenas em movimento, figuras humanoides construindo a estrutura, moldando a floresta ao redor como se fosse argila. Eles não eram deste mundo, sussurrou Camila. Num canto, encontraram o equipamento de Romã e um segundo caderno com páginas arrancadas. Entre os restos, uma única frase: "A floresta é a memória deles." Conforme avançavam, o ar ficou mais rarefeito. Gabriel sentiu uma pressão crescente atrás dos olhos. Camila parou abruptamente, apontando para o chão. Pegadas frescas, não humanas, desapareciam em uma fissura na parede. "Essas não são dele", disse, a voz tensa. "Ele já passou para o outro lado." A fissura levou a uma câmara esférica onde o cristal central pulsava em intervalos regulares, como um coração. Projeções surgiram, civilizações em colapso, guerras, avanços tecnológicos, tudo em ciclos intermináveis. Gabriel reconheceu rostos nas multidões: Romã, ele mesmo, Camila, repetidos em eras diferentes. "Eles nos usam como espelhos", murmurou Camila, "para ver o que somos e o que poderíamos ser." Antes que Gabriel respondesse, o cristal emitiu um clarão, e as paredes se dissolveram em uma escuridão pontilhada por estrelas desconhecidas. Camila agarrou seu braço, mas não era medo que a fazia tremer, era reconhecimento. "Eles estão aqui", disse. E sempre estiveram. Formas vagas moviam-se entre as projeções, entidades que observavam sem olhos. Gabriel sentiu o gravador escorregar de seus dedos, mas não se moveu para pegá-lo. Camila soltou seu braço e caminhou até o cristal, agora exalando uma luz azulada, pulsando em sincronia com as estrelas. "Você já esteve aqui antes?", perguntou Gabriel, a voz distante. Camila não respondeu imediatamente. Quando fez, suas palavras saíram lentas, como se traduzidas de outra língua, não neste corpo. "Mas a floresta. Ela fala comigo desde criança. Sussurra sobre o que jaz embaixo." Ela tocou o cristal, e as projeções mudaram abruptamente. Uma cidade não muito diferente das que conheciam, mas construída em harmonia com a floresta, torres entrelaçadas a árvores gigantescas. Pessoas caminhavam pelas ruas, rostos indistintos, ações familiares, plantando, construindo, rindo. Então, a cena desmoronou. Uma sombra caiu sobre a cidade, e as figuras começaram a desaparecer uma por uma, até restar apenas uma criança na praça, olhando diretamente para Gabriel e Camila. A criança apontou para o cristal, e a visão se desfez. Gabriel recuou, tropeçando no corpo de Romã. O homem estava deitado de lado, os olhos abertos, mas não morto. Respirava devagar, como em sono profundo. "Ele está preso entre os ciclos", explicou Camila, ajoelhando-se ao lado dele.
A estrutura mostra verdades que a mente não suporta. Ele viu o que realmente somos, um eco de algo maior. Ela pressionou um cristal contra o peito de Romã. Por um momento, nada aconteceu. Então, os dedos dele se moveram, e sussurrou: eles não são deuses. São arquitetos. E nós somos a argamassa. Camila assentiu, como se confirmasse algo que sempre soube. O chão tremeu, e as paredes da câmara começaram a se deslocar, formando novos corredores. Gabriel ajudou Romã a se levantar, mas o homem mal parecia presente. Seus olhos refletiam a luz do cristal, como se houvesse algo atrás deles. Precisamos sair, insistiu Gabriel. Camila balançou a cabeça. Não há saída. Só camadas. Quando chegaram à superfície, a floresta estava irreconhecível. Árvores com cascas metálicas, flores que emitiam luz própria, e o céu não mais azul, mas uma mistura de tons sem nome. Camila respirou fundo, aliviada. Ela nos deixou ir. Por enquanto. Romã, agora mais presente, murmurou: nada disso é real. Ou tudo é. Não importa. Eles nos usam para lembrar. Gabriel olhou para trás, para a estrutura que se erguia acima das copas, sua forma piramidal clara e imponente. O que somos para eles? Perguntou. Camila sorriu, triste. Sementes. Ou adubo. Depende de quanto tempo durarmos antes de nos tornarmos parte do ciclo. Enquanto se afastavam, Gabriel notou que o mapa de Romã estava em branco. Não havia mais caminho para casa, apenas a direção que Camila escolhia, seus passos firmes em direção ao horizonte que mudava constantemente. Romã segurava os cristais contra o peito, e Gabriel, por fim, desligou o gravador. Algumas verdades, percebeu, não precisavam ser compartilhadas. Elas já estavam enterradas neles todos.